Polícia Federal cumpre 17 mandados em nova fase de operação contra envolvidos nos ataques em Brasília. Alexandre de Moraes fala pela primeira vez sobre a suposta armação contra ele e a classifica como Operação Tabajara. E você vai ver também. Gasolina deve ficar até 70 centavos mais cara com o fim da desoneração, que termina neste mês. Vacina contra a dengue é aprovada pela Comissão Técnica Nacional em Biossegurança. Peru rejeita a nova proposta para antecipação de eleições. Pequim critica a especulação dos Estados Unidos sobre suposto balão de espionagem e diz que equipamento é para fins meteorológicos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h04 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Enfim, sextou e eu quero saber como é que vai ficar o tempo aí nesse final de semana. Daqui a pouquinho, surpresa. Enquanto isso, vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nessa sexta-feira. A Polícia Federal realiza hoje a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra envolvidos em ataques a Brasília. São cumpridos 17 mandados judiciais em 5 estados e no Distrito Federal. 2 pessoas já foram presas. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir 17 mandados judiciais, sendo 3 de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão. Essa é a quarta fase da Operação Lesa Pátria contra os ataques às sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Os mandados são cumpridos nos estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo e no Distrito Federal. A Operação Lesa Pátria é tratada pela PF como permanente. A Polícia Federal afirmou que os fatos investigados na operação constituem crimes como os de dano qualificado, associação criminosa, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. A qualificação dos crimes, no entanto, deve ser feita apenas ao fim das investigações, quando os suspeitos forem denunciados formalmente à Justiça pelo Ministério Público. A primeira fase da operação foi deflagrada em 20 de janeiro, com 8 mandados de prisão e 16 buscas e apreensões. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, prestou depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira por cerca de 10 horas. Ele é investigado por suspeita de omissão durante os ataques cometidos em Brasília no dia 8 de janeiro. Torres negou as acusações. Preso desde 14 de janeiro, o ex-secretário disse que não viu mensagens enviadas por setores de inteligência antes dos ataques, indicando uma possível invasão a prédios públicos. Ele confirmou que a possibilidade já estava prevista no protocolo de ações integradas da pasta. Torres falou que tentou fazer operações para desmobilizar os acampamentos de radicais em frente ao quartel-general do Exército, o que não aconteceu. Ele alegou que deixou um plano de ação preparado para os atos previstos e que houve falha na execução operacional do plano, o que não é da alçada do secretário de Segurança Pública. Torres afirmou que a minuta de decreto encontrada na casa dele pela Polícia Federal não tem viabilidade jurídica. O documento previa uma instauração de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para alterar o resultado das eleições. Ele garantiu que não colocou o documento na própria estante, onde foi encontrado pelo agente da polícia. Por fim, o ministro também disse que não combinou a viagem a Orlando, nos Estados Unidos, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois estavam na região no início de janeiro. E sobre não estar com o próprio celular ao ser preso no aeroporto de Brasília, ele alegou que perdeu o aparelho. A defesa de Anderson Torres deve pedir a revogação da prisão preventiva ou a substituição por outra medida mais branda, como prisão domiciliar, na próxima segunda-feira. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, classificou a suposta tentativa de grampo como Operação Tabajara. Essa foi a primeira vez que ele falou das denúncias apresentadas por Marcos Duval sobre o plano proposto pelo ex-deputado Daniel Silveira.
Durante uma videoconferência com empresários em Lisboa, Alexandre de Moraes confirmou que foi procurado pelo senador Marcos Duval para falar sobre um suposto plano. A pedido de Daniel Silveira, o senador gravaria conversas comprometedoras dele e assim anularia as eleições. Na primeira vez em que falou sobre o assunto, Alexandre de Moraes chamou a armação como uma tentativa de Operação Tabajara. Duval disse nesta quinta-feira que o ex-deputado Daniel Silveira tinha pedido a ele que gravasse Moraes para obter alguma declaração que configurasse parcialidade na atuação do ministro. A ideia seria tirar o Moraes da presidência dos inquéritos, que apuram atos contrários à Constituição, além de anular a última eleição presidencial. O ministro disse ter perguntado ao senador se ele deporia sobre esse plano oficialmente, mas diante da negativa, Moraes agradeceu e se retirou. Alexandre de Moraes afirmou que o que não é oficial não existe. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência, e que, infelizmente, não poderia confirmar. Então, eu levantei, despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação Tabajara, que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos. Tudo isso está sendo apurado e as investigações por parte da Polícia Federal seguirão. O ministro também acrescentou que as investigações sobre os financiadores dos atos do dia 8 de janeiro estão bem avançadas. E o ex-deputado Daniel Silveira vai passar por audiência de custódia nesta sexta-feira. Ele passou a primeira noite na cadeia depois de ser preso em sua casa em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Daniel Silveira foi levado para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, no fim da tarde desta quinta. Antes disso, ele passou por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, no centro do Rio. No momento da prisão, a Polícia Federal também apreendeu R$270 mil em espécie na casa de Silveira, em Petrópolis, na região serrana do Rio. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em razão do descumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais. Na decisão, Moraes diz que Silveira agiu com completo desrespeito e deboche diante de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo também destacou que o ex-deputado danificou a tornozeleira eletrônica que tinha que usar, além de continuar com ataques ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida o sistema eletrônico de votação auditado por diversas organizações nacionais e internacionais. Além de mandar a PF prender Silveira, Alexandre de Moraes determinou a suspensão de porte de arma de fogo e o cancelamento de passaportes. Daniel Silveira está sujeito a medidas cautelares desde que foi condenado, em abril de 2022, por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a autoridades e instituições. A pena de 8 anos e 9 meses de prisão foi perdoada por Jair Bolsonaro, mas as medidas complementares, como tornozeleira e multa, seguiram em vigor. E olha, vem mais aumento por aí. A gasolina deve ficar mais cara a partir de março. Isso porque a redução na cobrança do ICMS, aquele tributo coletado pelos governos de cada estado, está programada para terminar em fevereiro. A desoneração dos impostos federais PIS/PASEP e CONFINS, que incidem sobre a gasolina, o álcool, querosene de aviação e gás natural veicular, ficam reduzidas a zero até 28 de fevereiro de 2023. No caso da gasolina, a CID, outro tributo federal, também foi zerado até o fim do mês. Com a mudança, está previsto um aumento no preço da gasolina de cerca de 70 centavos por litro para o consumidor nos postos de combustíveis em todo o Brasil. Caso se confirme a volta dos impostos em cima dos combustíveis nos mesmos moldes do ano passado.
Em relação ao etanol, a alta seria de 33 centavos por litro. Até o momento, não há definição para reverter a decisão. O maior imposto na composição dos preços dos combustíveis vem dos encargos estaduais. No ano passado, a lei limitou a cobrança do ICMS sobre combustíveis e outras 3 áreas para o patamar máximo de 18%. Antes dessa alteração, algumas regiões chegavam a cobrar mais de 30% de ICMS sobre a gasolina. Em maio de 2022, o ICMS era responsável por 23,5% do preço final da gasolina na média nacional. Com essa redução, ela encerrou o ano passado com uma queda de 25%. E agora vamos falar de saúde. A Comissão Técnica Nacional em Biossegurança atestou a segurança da vacina contra a dengue da empresa Takeda Pharma. A eficácia e o uso da vacina são avaliadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A comissão entendeu que a substância é segura de produtos e tecnologias que contenham organismos geneticamente modificados. A aprovação da vacina contra a dengue ao meio ambiente, animais e humanos pela Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aconteceu após 2 anos de discussão. Durante a análise, o grupo encomendou estudos que mostraram a segurança do produto no Brasil, onde há maior prevalência do mosquito Aedes aegypti. Após a apresentação dos resultados, a comissão tomou a decisão a favor da biossegurança e determinou que sejam monitorados os efeitos do uso da vacina no país. De acordo com o órgão, o próximo passo serão as análises de eficácia e o uso da vacina, feitas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se aprovado, o imunizante deverá ser aplicado em 2 doses para pessoas a partir dos 4 anos de idade. Segundo o laboratório, a vacina é tetravalente, isto é, protege contra os 4 sorotipos da dengue com a tecnologia do vírus vivo atenuado, enfraquecido a ponto de não causar a doença. Os resultados dos testes apontaram que a vacina da Takeda reduziu em 84,1% as internações e em 61% os casos sintomáticos na população após 4 anos e meio de vacinação. O laboratório Takeda prevê entrar no mercado nacional ainda neste ano. Bom, o fim de semana chegou e antes do intervalo nós vamos falar do tempo. A expectativa é de que o volume de chuva que vem atingindo boa parte do país diminua nesse final de semana. Mas é claro, estamos no verão e a chuva não promete trégua. Vamos conferir então como fica o tempo nessa sexta-feira e também no final de semana em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Por lá, o calor intenso deve continuar durante toda essa sexta-feira e também o final de semana. Já as chuvas devem começar logo no finalzinho da tarde. A máxima prevista para hoje na capital gaúcha é de 28 graus. No sábado, a máxima pode chegar aos 30. E no domingo, a cidade vai registrar um calorão de 32 graus. Em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a situação será bem parecida. Calor durante todo o dia e chuva no final da tarde. A máxima prevista para essa sexta-feira por lá é de 29 graus. Já no final de semana, a máxima esperada é de 28 graus tanto no sábado como no domingo. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora e olha só, sextou e nublou. Hoje o dia amanheceu bem mais encoberto. A expectativa é que o sol até apareça ao longo do dia. Vamos rezar. De volta comigo? Estamos na torcida, né, gente? A máxima prevista para essa sexta-feira na capital paulista é de 28 graus, com previsão de chuva à tarde. No final de semana, o tempo vai ficar bem parecido, com máxima de 29 graus no sábado e também no domingo. Dani? É isso aí, sextou e nublou. Veja a seguir, Peru rejeita nova proposta para antecipação de eleições. E também trazemos o fim do mistério sobre o balão chinês que sobrevoa os Estados Unidos. Já já você confere.
Já estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília. E voltamos com os destaques internacionais. Permanece a crise política no Peru. Congressistas rejeitaram mais uma proposta de antecipação das eleições, desta vez para julho de 2023. O projeto de lei para realizar a votação em julho de 2023 foi apresentado pelo partido de esquerda Peru Libre, mas a proposta foi rejeitada. Depois do não ao projeto, criticado pelos deputados da direita por incluir uma consulta sobre a nova Constituinte, o parlamentar Jaime Quinto, autor da proposta, disse que a presidente vai ter que renunciar. Esta é a exigência dos manifestantes que voltaram a protestar na quinta no centro de Lima contra Dina Boluarte. Na Praça 2 de Maio, centenas de pessoas, grande parte delas da região andina, pediram a saída da presidente e a restituição de Pedro Castillo, detido em dezembro depois de uma tentativa frustrada de dissolver o Congresso. Com a manutenção da crise, o governo começou a mostrar fissuras com a saída de Raul Molina, chefe dos assessores de Boluarte, que apontou a falta de gestos políticos substantivos e de atribuição de responsabilidades claras pelas mortes devido à repressão policial nos protestos. E depois do Ministério da Defesa dos Estados Unidos anunciar que um possível balão de espionagem chinês sobrevoava o território americano, a China veio a público para esclarecer os fatos. Pequim afirmou que o objeto não passava de um equipamento usado para fins meteorológicos e científicos. O Pentágono havia informado que estava monitorando um balão que sobrevoava o território americano já há alguns dias. E o Ministério da Defesa dos Estados Unidos suspeitava que o artefato chinês pudesse ser um equipamento de espionagem. Em um comunicado emitido nesta sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China disse ter investigado o caso e concluído que se tratava de um aparato científico usado para fins meteorológicos. Pequim também afirmou que continuaria a manter comunicações com os Estados Unidos para lidar adequadamente com o episódio, que chamou de inesperado. Mais cedo, o Ministério chinês havia criticado Washington por especular que aquele objeto estivesse ali propositalmente para espionagem e disse que Pequim não tinha a intenção de invadir o espaço aéreo americano. O episódio poderia ter levado a uma escalada de tensões entre os Estados Unidos e a China. A relação diplomática entre os dois países está abalada e se tornou ainda mais fraca após a visita da ex-presidente da Câmara dos Representantes americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, ilha que o governo chinês reivindica como parte de seu território. E agora falamos de esporte. O Flamengo decolou na noite de ontem rumo ao Marrocos nos braços da torcida. O rubro-negro vai disputar o Mundial de Clubes no país africano. Como já é tradição, quando o time sai do país para disputar grandes competições, os rubro-negros se reuniram no centro de treinamentos do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, e em diversos pontos do caminho até a chegada no Aeroporto Internacional do Galeão, no chamado Aeroflá. Nas ruas tomadas de pessoas vestidas de vermelho e preto, foram cantadas as músicas clássicas da torcida e sucessos recentes que pedem a conquista do mundo novamente. A partir da próxima terça-feira, em Tanger, os atuais campeões da Libertadores começam a busca pelo tão sonhado bicampeonato mundial. O adversário do rubro-negro vai ser definido no próximo sábado, na partida entre o Al Hilal da Arábia Saudita e o Wydad Casablanca do Marrocos. Se passar, o Flamengo provavelmente vai enfrentar o todo-poderoso Real Madrid, que joga a semifinal contra o vencedor do duelo entre Al Ahly do Egito e o Seattle Sounders dos Estados Unidos. A final vai ser no próximo dia 11, em Rabat. E agora você vai acompanhar dicas e curiosidades para os apaixonados por pets. O amor e afinidades por esses peludos não param de crescer aqui no Brasil e não é para menos, não é, Paty? Com certeza, Dani. E além de oferecer momentos agradáveis para os seus tutores, eles também demonstram habilidade na luta contra o coronavírus. Acompanhe agora no Minuto Pet.
Não é novidade para ninguém que o faro dos cães tem sido usado já há muito tempo na detecção de drogas em aeroportos e dispositivos explosivos usados em confrontos. Atualmente, em meio ao vírus da Covid-19 no mundo, os cães têm ajudado as equipes médicas a encontrarem o vírus no corpo humano, tanto sintomático quanto assintomático. Uma pesquisa realizada pela Escola de Medicina Veterinária de Paris e publicada na revista científica PLOS ONE revelou que os animais identificaram casos positivos de Covid, com 97% de precisão em mais de 300 pessoas positivadas ou não. No Havaí, 3 labradores e um Golden Retriever levaram cerca de 15 segundos para avaliar 10 amostras de suor, a fim de alertar quando sentissem o cheiro do vírus em humanos. A pergunta que fica é: esse novo modelo de triagem menos invasivo é mesmo confiável igual ao atual teste PCR? O médico veterinário Vitor Sobrinho diz que sim. As pesquisas mais recentes mostram que em torno de 96% de eficiência de detecção da pessoa positiva, vamos dizer assim, em torno de 100% de negativos. Tanto é que foi utilizado como triagem em alguns aeroportos, no Líbano, Emirados Árabes, por causa dessa facilidade. As pessoas que eram identificadas como positivo pelos cães passavam pelo PCR. E confirmava que a pessoa estava... Isso, o PCR, que é o exame mais invasivo, né? Sim. Mas, de certa forma, é o único que é padrão ouro, ou seja, esse que é aceitável como positivo ou negativo. No momento que o vírus entra no ser humano, começa alterações metabólicas. Essas alterações metabólicas os seres humanos não vão conseguir perceber, mas essas pequenas diferenças no metabolismo do ser humano, no odor que essa pessoa vai exalar, o cão consegue perceber e o ser humano não. Semana que vem eu volto com mais informações e curiosidades sobre o universo pet. Muito interessante, não é, Paty? Muito bacana. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até mais. Eu volto daqui a pouquinho na edição de 1h50. Não perca. Até mais.